Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou Sheila Querido. Estou aqui para mais uma live. Hoje é dia 13 de maio. Essa data me lembra alguma coisa? 13 de maio de 2025. E como você está hoje? E como você escolhe viver hoje, apesar de tantos desafios, né? Às vezes eu me faço essa pergunta, sempre me faço essa pergunta. Gente, com licença, mas eu esqueci de passar um batom. Vou passar um batonzinho aqui agora. Essa é a Sheila, querido. Eu ainda estou sentindo, né, a alegria de ter podido oferecer o workshop ontem à noite, um workshop onde a gente refletiu sobre mãe, né? Como que o mundo tem tratado a gente? Será que a gente tem tratado o mundo do jeito que a gente trata a nossa mãe? Pode ser uma reflexão aí para nós, né? E me fizeram uma pergunta ontem super interessante, né? Como que é quando a gente tem uma relação de amor e ódio com a mãe, né? Porque por que que às vezes a gente tem amor e tem raiva da mãe? Porque a gente pode sentir raiva de mãe, gente, né? Eu trabalho também com promoção de saúde mental e muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas sentiu raiva de mãe, não pode sentir raiva de mãe. Sentimento a gente não escolhe. Se a mãe fala um não pra gente quando a gente é criança, a gente sente raiva. Quem quer ouvir não de uma coisa que a gente deseja muito fazer, né? Mas o que a gente não pode, muitas vezes, é querer se vingar, né? Querer fazer algo para que maltrate a mãe, né? Isso não. Sentimento a gente não escolhe, né? Às vezes a gente ama pessoas que não merecem, né? A gente tem um amor, até mesmo pela mãe, um amor cego a ponto de fazer promessas inconscientes de que a gente vai cuidar dela por toda a vida, que nós iremos ficar ao lado dela porque a pessoa que afetivamente está ao lado, a gente julga como uma pessoa que não merece a nossa mãe. Nós fazemos muitas coisas por amor à nossa mãe que a gente nem imagina, até mesmo sentir raiva dela, porque às vezes vai ficando tão pesada aquela promessa que a gente fez inconscientemente para nossa mãe, que a gente quer, né, se livrar dessa mãe, porque a gente, depois de algum tempo na nossa vida, a gente não lembra que a gente fez uma promessa inconsciente. E poder cuidar das dores de alguém muito maior do que nós, isso nos pesa, e quando a gente carrega algo que impede o fluxo da nossa vida, a gente sente raiva, a gente quer ver longe, né? E geralmente as pessoas que têm essa raiva da mãe, que conviveu com a mãe, né? É porque está carregando algo que não é nosso, né? Que não é da pessoa, não é dela, é da mãe, né? E a mãe tem toda uma capacidade de cuidar da vida dela, como a gente tem a capacidade de cuidar da nossa. E se a gente ficar cuidando do que é da mãe, ou do pai, ou dos irmãos, né? É, a nossa vida vai enfraquecendo, né? Primeiro que a gente precisa sair do nosso lugar, e outra que a nossa vida fica esperando a gente voltar para ela, para o nosso lugar vital, né, do impulso da nossa vida. Então, quando a pessoa perguntou como que é essa questão de amor e ódio, né, com a mãe, é muito interessante, porque às vezes a vida fica assim, né? Às vezes a gente conquista muitas coisas na vida, depois a gente perde. Aí, a gente tem o mesmo sentimento que a gente tem pela mãe, né? Uma alegria de poder estar amando, depois uma raiva porque está perdendo. Uma alegria porque está amando, depois uma raiva porque está perdendo. Né? Às vezes você olha para a sua vida, como que é a sua vida profissional? Como que é a sua vida amorosa? Às vezes você conquista alguém, depois você perde, dói, né? E muitas vezes isso está ligado com a relação de amor e ódio na vida. E saber disso às vezes dói, né? Saber que a forma que eu e na forma íntima, né, gente? Não é só na forma racional. Que às vezes eu falo assim, eu amo minha mãe, faço tudo por ela. Mas na verdade eu queria estar livre. Eu não queria estar fazendo tudo para ela, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda.
Eu não queria estar fazendo tudo para essa mãe, eu queria estar fazendo para mim, mais para mim, né? Então, hoje eu vou ilustrar isso aqui na live, espero que ajude a compreender e refletir. Como eu costumo dizer, não é uma verdade, né? Mas é algo para refletir. Faz sentido para você na sua vida? Não faz, né? E também, né, nós que somos mães, muitas vezes, gratidão a você, minha querida, de estar presente na minha vida. Nós, mães, muitas vezes a gente exige dos nossos filhos, né? Às vezes, qual o motivo, às vezes, da gente engravidar, né? Isso, dependendo do motivo que a gente engravida, já é um peso na vida do filho, né? Ah, eu vou engravidar para ver se a pessoa que eu amo fica junto de mim. Ah, eu vou ter filhos porque eu estou me sentindo muito sozinha, quem sabe esse filho me faz companhia. Ah, eu vou ter filho porque eu quero sair da casa dos meus pais, quero ter uma vida independente. Se eu engravidar, eu vou morar junto com o pai do meu filho, né? Ah, eu vou ter filho porque. E aí vai, né? O motivo para a gente ter filho é para a gente dar a vida para uma pessoa e dar oportunidade de vida, cuidar da vida de alguém até ela poder ser independente, né? E até a gente se tornar desnecessário, né? As mães de adultos, os adolescentes, né? E de adultos, muitas vezes, tem mães, e a gente tem, eu falo por mim, né? Às vezes eu olhava para o meu filho com 18 anos, eu queria que ele tivesse 13. Eu olhava para ele com 13, eu queria que ele tivesse 10, né? Porque parece que passa tão rápida essa evolução. Então, o olhar nosso de mãe para com os nossos filhos também contribui para ele ter uma dificuldade na vida, né? Que se eu olho para o meu filho e eu olho para ele como se ele fosse meu filhinho, quando que ele vai crescer? Quando que ele vai embora? Quando que ele vai realizar o sonho dele? Né? Quando que ele vai arriscar na vida? Então, os filhos, quando ficam muito na atmosfera da mãe, eles ficam com menos força de seguir, né? E a mãe precisa dar esse impulso para ele ir para onde? Para ir para a atmosfera do pai. Ah, mas o pai dele não presta, o pai dele nunca, né, foi um sacrifício para poder dar pensão, tive que brigar. Mas a metade dele é esse pai, ele precisa, e é o pai que leva, e não é, assim, não é o pai que leva para o mundo, é a força, né, do impulso paterno é que faz o filho sair dessa atmosfera da mãe, né? Porque assim, o pai impulsiona para ir para o ventre da mãe, a mãe faz esse ser se tornar real, ela amamenta, ela cuida, então a atmosfera da mãe é de cuidado. E aí, quando precisa ir para a vida novamente, é o impulso paterno que leva. E se a mãe não permite que o filho ame, não estou falando para conviver com o pai, muitas vezes, é deixar amar esse pai, deixar esse filho amar o pai para que ele consiga ir para a vida. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Para que ele consiga ir para a vida, né? E se a mãe não permite que o filho ame o seu pai, pode ser o pai que está ali no convívio diário, dentro de casa. Às vezes a mãe, lá na consciência dela, é como se falasse: você tem que amar só a mim, né? Não o seu pai. E quando tem essa proibição para o filho, ele também perde esse contato com o impulso, né? Esse contato inconsciente para o impulso para ir para a vida. E ele fica só numa esfera de cuidar da própria vida de uma forma mais enfraquecida, né? Então, todo aquele cuidado, existe época certa do cuidado da mãe, né? E eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que me doeu quando eu ouvi a primeira vez, que ele fala assim: a mãe que sabe que deu certo, né, é a mãe que se tornou desnecessária, né? Quando a mãe se torna desnecessária para um filho, é sinal que ele tomou tudo que precisava tomar para poder ir seguir a vida dele, né? E é para isso que as mães servem, né? Para que sustente o suficiente, mas que tenha certeza que ela não é tudo. Muitas vezes, né? Muitos tempo, tinha um tempo, eu não tenho ouvido isso mais, mas as pessoas falam assim: eu sou pai, né? Eu sou mãe e pai. A gente nunca é mãe e pai, isso é uma ilusão. Mãe é mãe, né? Pai é pai. Nós somos a mãe que nós podemos ser para os nossos filhos, e os pais são os pais que eles podem ser para os filhos, né? Às vezes, a gente fica medindo com a nossa régua o que é amor, né? O que é presença, o que é força.
Eu já vi pessoas que não conheceram seus pais e tinham uma força imensa para viver, realizaram coisas, né, maravilhosas, tiveram famílias, filhos, bons trabalhos e felicidade na vida. E isso porque ele traz o pai e a mãe dele dentro dele, não é o pai e a mãe que, de alguma forma, teve uma ausência. Quando a gente fica olhando para a ausência, é a ausência que aumenta na nossa vida. Se a gente fica olhando para os gestos, olá, Solange, saudade. Se a gente fica olhando para os gestos e atitudes dos nossos pais, e aquela atitude que a gente critica, aquilo aumenta em nós. Então, se a gente pode ver a capacidade desses pais de ter dado a vida para nós, da gente ser perfeito, né, de ter isso, isso também aumenta em nós, né, a gratidão, o agradecimento, isso também amplia em nós. E aí eu faço a pergunta: o que que você quer que amplie em você que é dos seus pais? Né? Porque é aquilo que a gente mais fala, que mais a gente lembra, que tem mais sentimentos, não importa qual sentimento, se é um sentimento fácil de sentir, se é amor, se é alegria, se é satisfação, ou se é raiva, se é ódio, se é um sentimento de falta, tudo que a gente olha demais nos nossos pais amplia em nós. E aí eu pergunto: o que que você quer que seja ampliado em você, que é desses pais? Né? E passa a perceber, né? Às vezes eu faço um movimento sistêmico nos workshops, nos cursos de extensão universitária que eu ofereço, e eu falo: qual é o primeiro sentimento quando você lembra da sua mãe? Como fica o seu corpo quando fala a palavra mãe? Né? Dói em algum lugar? Não dói? Fica leve? Fica pesado? Né? E o lado esquerdo do seu corpo que tem a ver com a mãe, como fica quando fala a palavra mãe? Né? E aí, às vezes, as pessoas falam: nossa, teve um peso, nossa, lembrei de quando eu era criança. Ah, né? Então, isso amplia, fica em nós grudado, não existe tempo que tira. Só você pode tirar as impressões, só você pode mudar, né, a forma de lidar, né? E a forma de olhar para os seus pais, porque quando a maneira que você olha para os seus pais, você está olhando para você. Aquilo que você quer consertar lá nos seus pais é em você que precisa, é no pai que está, os 50% dele que está em você, 50% da mãe que está em você, que você pode evoluir, né? Você não vai evoluir os seus pais. Eles já receberam, eles já decidiram, eles vieram antes, né? O que eles receberam para viver é deles. A gente não, nós filhos, nós não vamos modificar, né? Só se eles quiserem, né? A gente sabe quando nasce uma criança numa família, existe todo um movimento de evolução ali, mas são eles que vão saber o quanto eles vão evoluir com a chegada da nossa vida na vida deles, né? E não somos nós que vamos determinar isso, por mais que a gente queira, ok? Então, poder olhar para os pais, saber das histórias dos pais, tentar fazer um processo de empatia quando eles eram crianças, o que eles viveram, o que eles passaram, né? Talvez ajude a gente a olhar de um outro lugar para os nossos pais. A Márcia escreveu aqui: eu serei eternamente grata a ti por tudo que está a me ensinar. Estou vivendo um novo momento na minha vida. Muito obrigada. Ô, Márcia, que isso, imagina. E tem muito mais. Ela está no meu curso, né, de extensão. A gente está só no primeiro módulo. Imagina o que pode vir por aí, nos próximos 9 módulos. Sim, a gente vai olhando, é um treino, né? Ninguém para falar para a gente sobre ordens do amor, sobre o valor de uma mãe, de uma maternidade, né? E às vezes é preciso olhar de um ângulo um pouquinho diferente do que a gente sempre olhou na vida, né? É necessário a gente olhar um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui os meus bonequinhos, os meus colegas de trabalho. A Márcia viu isso no curso, né, Márcia? Eu vou fazer aqui um pouquinho. Opa, deu uma enroscada aqui, não. Vou trazer aqui para vocês um exemplo, né? Vamos imaginar que aqui está uma filha, aqui está a vida da filha, aqui está os relacionamentos da filha.
Aqui está a vida financeira da filha. A gente pode perceber aqui, colocar mais aqui, que é aqui na câmera em cima. Eu tô no computador e no celular, né? Quando a filha, ao invés. Aqui é o nosso lugar, né? Aqui é o lugar vital da nossa vida. Aqui é o lugar que a gente nasceu dentro do sistema familiar. E o nosso lugar tem muita força, muita força, muita força. É como se fôssemos uma peça no xadrez, né? Cada lugar tem o seu movimento, tem a sua maneira de agir. Uns têm mais poder e outros têm menos poder, né? Um pode ir só para frente, ou pode ir para o lado, outro pode ir na transversal. Aqui a gente sabe qual a estratégia a gente precisa ter para a nossa vida ter sentido, para a nossa vida fluir, para a nossa vida crescer. E essa posição é o natural, né? Os maiores atrás, né? E os maiores protegendo os menores. Ah, mas a pessoa morreu. A força dela vital continua ali, no lugar dela, né? Mas quando nós, filhos, muitas vezes olhamos para a nossa mãe e a nossa mãe tem algum problema, um exemplo, eu estou dando exemplo de mãe, poderia ser pai, poderia, né? A nossa mãe tem algum problema e a gente acha, a gente por medo muitas vezes de não ser aceita, porque ficar olhando para a vida às vezes parece que não é o suficiente. A gente, principalmente quando a gente é criança, a gente precisa muitas vezes mostrar que a gente sabe amar, que a gente tem medo de não ser aceito, tem medo de ser esquecido, tem medo que chegue outro irmão e seja mais amado do que a gente. Quem nunca? Os irmãos são mais velhos, os caçulas talvez não tiveram esse medo, mas às vezes também, né? Então, a gente olha para essa mãe e vê, né, percebe uma tristeza nela. Nós, quando crianças, nós tivemos percepções, as crianças têm uma percepção do sentir, de perceber, né, a alegria do outro, se ela é aceita ou não, né? Essa conversa inconsciente é muito mais latente quando somos crianças do que depois, quando crescemos, né? Para alguns, né? Outros continuam desenvolvendo essa percepção. Mas aí, ao ver a dor da mãe, né, e essa mãe também muito carente, muitas vezes, uma mãe que talvez não teve muito carinho dos seus pais, também muito medo de não ser amada, tem muitas vezes um filho para que ela seja amada. E aqui começa uma relação simbiótica. E esse filho, por agradecimento e por medo de não ser amado, medo de ser banido do sistema familiar, ela faz uma promessa inconsciente dizendo para a mamãe: mamãe, eu vou cuidar de você. Mamãe, o papai não é um homem bom, ou a senhora está abandonada, eu fico ao seu lado. E olha só, né? Muitos de nós, filhos, achamos que este é o lugar perfeito para a gente ficar na vida da nossa mãe. Ou ela faz isso: a vovó, o vovô não cuidou bem de você, eu fico no seu lugar, e exclui a vovó. Como se ela soubesse. Já viram filhos aconselhando mães? Já viram mães pedindo conselhos para filhos? Isso ajuda a emaranhar a vida dos filhos. Os filhos não podem ser conselheiros das suas mães. Ah, mas ela é psicóloga. Falo isso porque eu sou. Mas ela é psicóloga, ah, mas ela é engenheira. Nossa, ela estudou, ela sabe muito mais do que eu. Filho, o que acha? Essa posição causa uma dor muito grande, causa um peso muito grande, tanto na vida da mãe, quanto na vida do filho e na vida dos avós, que de alguma forma foram excluídos. E a gente sabe que num sistema familiar, a exclusão causa muita dor. E quanto maior, né, a escala que. Vamos pensar se aqui tivesse bisavós, tivesse triavós, e a escala ia ser muito maior. Então, quantas dores não tem aqui? Aqui tem uma desordem, primeiro da hierarquia, de exclusão e do equilíbrio. Tem emaranhamento nas três ordens do amor aqui. E como que fica a vida dessa pessoa quando ela sai fora do lugar dela? A vida fica sem força, a vida afetiva fica sem força, a vida financeira fica sem força. Eu já vi constelações, uma constelação, um movimento sistêmico feito pela Sophie Helling. Eles não conseguiam, os representantes mesmo, as pessoas não conseguiam ficar em pé. Elas enfraqueciam,
elas não conseguiam olhar nem para a pessoa que estava lá. Porque nós falamos que quando nós fazemos isso, por mais que seja um amor cego, existe aqui uma arrogância, né, aquele medo transforma em arrogância. E se essa mãe, ela não percebe a sua própria força, porque ela não olhou com amor para os seus pais, isso ainda, né, aqui vai ficando cada vez mais definhado, né, mais sem força, mais, né. Então, o que é necessário? Tá, olhamos para a mamãe, vimos a dor dela. Quem é que conta isso pra gente? Ninguém. Imagina uma criança, né, existe nos livros do Bert Hellinger tem N histórias, né, e quantas de nós, quando a gente vem para a constelação, aparece a gente aqui, criança, olhando para a mamãe e querendo cuidar da pegar a mamãe no colo e carregar a vida inteira. Se a gente faz isso para a nossa mãe, né, como que a gente vai conseguir ir para a escola, cuidar da vida afetiva? A gente não cresce, a gente fica aqui, não é? Então, se a gente olha, o que a gente pode fazer então? Poxa, minha mãe está triste, eu percebo que ela tem lá uma doença, eu percebo que ela é sozinha, que ela tem raiva, que ela tem rancor, que ela tem carência, que ela tem medo também. Aí a gente pode olhar, mesmo, né, quando a gente vai percebendo que a gente está querendo socorrer essa mãe. Aqui é o exemplo de mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa do nosso convívio, acima de nós, né. Aí quando a gente olha para nossa mãe, a gente pode falar: "Mamãe, eu sinto muito", né. Quando a gente é criança, principalmente, né: "Mamãe, eu sinto muito que essa dor é sua. Eu sinto muito que você carrega esse peso, mas eu sou muito pequena para tamanha dor", né. Vamos imaginar que essa mãozinha pequenininha quer carregar esse peso todo da mamãe. Olha aqui, será que ela consegue? Ó, não vai conseguir. E ela vai tentar carregar isso para a mamãe e vai ficar muito pesado, né? E ela não vai conseguir levantar essa questão da vida financeira, a própria vida dela. E ela está de costas para tudo isso, né? Então, ó, do jeito que a gente fica querendo cuidar da dor da mamãe, aqui carregar esse peso, a nossa vida também fica pesada, né. Então, se essa criança interior nossa falar para a mamãe: "Mamãe, eu confio que a senhora é grande o suficiente para cuidar do que é seu, eu estarei no auxílio, eu posso fazer você sorrir, posso te levar para passear, posso brincar, posso te visitar, posso brincar com você, mas carregar a sua dor eu não posso, né. A minha vida está me esperando, né. Será que a senhora pode conversar com quem pode te ajudar? Tomar o amor dessa mãe, da vovó, do vovô. Quem sabe eles podem te ajudar, mas eu não, eu sou muito pequena. E se isso vem, né, é algo para ser tratado entre elas, isso aqui para a vovó pode ser muito menor, percebe? Aí a mãe precisa liberar, dizer sim para essa filha. Fala: "Sim, filha, eu cuido do que é meu", né. E fique tranquila, pode brincar, pode estudar, pode crescer. E eu amo muito você, independente de você carregar isso para mim ou não. Isso, né, o meu amor por você é maior do que isso, eu resolvo, tá. E se você precisar de mim, eu posso contribuir também com você. Mas você tem tudo em você para você crescer e lidar com as questões da sua vida, percebe? Em muitas constelações, depois desse reposicionamento, né, a mamãe fala: "Pode olhar para a sua vida, pode amar o papai", né. Aí a criança vai lá brincar, e o adulto pode crescer e olhar para a sua vida. E quando ela se posiciona e tem um detalhe, quando ela está aqui olhando, cuidando da mãe, ao lado da mãe, no lugar da avó, o lugar dela está vazio, percebe? Aqui está muito vazio, não tem como, não tem força, né. É muito engraçado, passa alguém da relação afetiva para paquerar, cadê a pessoa? A pessoa não está aqui, está lá do lado da mãe dela, disfarçado de marido da mãe, disfarçado de melhor amiga da mãe, disfarçada de mãe da mãe, não dá match,
Não vai dar match com um vazio, tem só um corpo aqui, né, mas a alma dela, né, a essência dela está em outro lugar, né, a vida dela esperando ela desesperadamente lá, se sentindo inútil, querendo ser útil para ela, mas ela não está lá. O dinheiro querendo ser utilizado, você sa a gente sabe que o dinheiro tem uma ligação muito forte com a mãe, mas se ela fica olhando para a mãe, o dinheiro também fica querendo ser olhado aqui, e ele querendo ser utilizado para benefícios da vida dela, para benefício da vida de outras pessoas, benefício de e nada, é sério. Ela precisa estar inteira aqui, pra dar match aqui com alguém na vida afetiva, para dar match com a vida, para dar match com o dinheiro, entendeu? Para poder evoluir, senão, se ela não estiver no lugar dela, presente, com presença, com a força ancestral, se ela se ela fica olhando para a fraqueza da mãe, ela se enfraquece e a vida dela também se enfraquece. Se ela faz o exercício de olhar para a força dessa mãe, para acreditar que essa mãe tem capacidade, potencial para poder evoluir, crescer, ser amada, né. E se ela sente o amor da ancestralidade da mãe, ela se preenche e ela vai ter amor para trocar, percebe? Se ela fica aqui olhando para o que faltou, "Ah, minha mãe não deu isso, ah, gostou mais do meu irmão do que de mim", se ela fica olhando para a falta, quando ela vai olhar para a vida, ela vai atrair falta. Ela vai atrás, sedenta, em outros lugares, porque procurar aquilo que ela acha que não teve aqui, né. E se a gente está vivo, gente, se a gente está vivo, é porque tem muito amor em nós, né. E se a gente não valida isso, a gente vai invalidar a nossa vida também, percebe? O que que vocês acharam dessa ilustração aí? Depois vocês podem assistir a live, quem entrou depois, para entender um pouco mais. Então, isso a gente chama de tomar a mãe em constelação. Quando a gente toma a nossa mãe quando a gente toma a mãe, não é assim: "Isso eu não gosto dela, isso eu não aceito, isso eu não aprovo na minha mãe". Não. Eu sempre brinco, né, aqui tem pouca água, mas quando a gente toma uma água para matar a sede, para ter nutrientes no nosso corpo, para a gente ter força para irrigar o nosso corpo, né, mais, porque o nosso corpo já é uma grande porcentagem de água. Se você vai beber a água, você vai falar assim: "Ah, eu vou beber a água, mas eu não quero o H, né, H2O, eu não quero o H da água, eu só quero o 2O". Tem como? Será a água vai matar a sede? Talvez não vai matar a sede. Então, quando a gente toma pai e mãe, quando a gente toma a nossa mãe, a gente tem que tomar do jeitinho que ela é, né, não tem como tirar nada dela para a gente ser mais feliz, não tem, eu juro que não tem. A gente precisa tomar ela do jeito que ela é. E quando a gente fala em tomar a mãe do jeito que ela é é concordar com ela, colocar o nosso coração ao lado do coração dela, né, esse coração que às vezes está lá batendo mais fraco, batendo mais forte, que tem muito amor ou não tem, né, e que pode ter ali uma artéria mais, né, prejudicada ou entupida. E por isso que ela reage, porque lá dentro do coração dela, ela não entendeu muito bem ainda por que que ele bate daquele jeito e por isso ela tem um comportamento diferente, né, é o comportamento que ela pode ter. Mas se a gente descortinar o comportamento e olhar para aquela mulher que disse sim à nossa vida, a gente também pode dizer sim a ela, e isso pode ficar muito mais leve, isso pode ficar muito mais tranquilo, isso pode ter mais fluidez. E se a gente tem mais fluidez com a nossa mãe, que é a representação de um universo, né, olá Piquete, olá Papilaria, ai que legal, Fê, Mara, Soraya, que legal vocês passando por aqui, eu estou encerrando, mas a live fica gravada. Então se a gente disser sim à nossa mãe, e sim, não é um sim falso, é um sim, né, sim mãe, sim, imagina você se você puder, né, imagina dando um beijo na testa da sua mãe, e agradecendo e dizendo: "Sim, mãe, sim". Que é um
é um sim muito menor do que o sim que ela disse à nossa vida, porque a nossa vida é o nosso bem mais precioso, e ela disse sim, tá cada célula nossa alimentada por ela. Se a gente puder dizer: "Sim, mãe", né, se ela tá doente, se ela tá demente, se ela tá brava, se ela tá como a mãe do Paulo Augusto lá, né, a mãe uma peça, nervosa, gritando, né, cheia de medos, cheia de manias. "Sim, mãe". Inclusive, ele é um exemplo, né. Ele disse sim, ele levou para a tela, né, do cinema, para o teatro, a realidade da convivência com a mãe dele, e a gente via que ele tinha muito amor, né. Então sim, mãe, sim, sim, mãe, sim, sim. Né. E isso é tomar a mãe, dizer sim para essa mãe sem querer mudar nada nela. E você aprendendo, né, evoluindo com ela. E nunca imagina que a gente vai ser muito melhor do que a nossa mãe, a gente vai ser um pouquinho diferente dela. A gente vai ser um pouquinho melhor. Se a gente for um pouquinho melhor, eu costumo dizer, se eu conseguisse ser 15%, 10% do que a minha mãe foi em vida, pela vivência dela, pelo poder de resiliência, eu já seria uma grande filha, mas acho que eu não chego nem a 10% do que a minha mãe foi e é para mim, né, ela continua sendo, ela continua viva em mim. E os nossos pais estão vivos em nós, né. Então, ao invés da gente reclamar deles lá, agradecer e melhorar eles na nossa vivência, no nosso comportamento, né. E é isso que a gente quer, que os nossos filhos tomem a vida e sejam felizes, sejam melhores, e que é a Sheila que está lá no meu filho, é o Marcos, pai dele, que está lá nele, né, que ele possa melhorar. Isso. E é essa a nossa função, de evoluir quem os nossos pais foram, mas evoluir em nós, não neles, né. Com eles a gente aprende, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estiveram no workshop ontem, foi um workshop cheio de reflexões, cheio de insight, um grupo super maravilhoso, pessoas de todo lugar do Brasil, e foi muito gostoso. Falando nisso, eu tenho até que divulgar o print que eu tirei. E fica aí um convite para a próxima live na quinta-feira de manhã, às 8 horas da manhã. E também o convite para quem deseja ser constelador, consteladora. Iniciei a turma 16, a 16ª turma de extensão universitária, que eu ofereço desde 2018. Cada turma, essa turma está incrível, cheia de pessoas, assim, encantadoras. Se você é uma pessoa encantadora também, quer entrar nessa turma, ainda é possível entrar. Nós vamos começar o segundo módulo no fim desse mês. É só bater um papo comigo, deixar um recado aqui no direct ou no WhatsApp, o número 12 997652396. Estarei à disposição. Desejo que vocês tenham uma ótima terça-feira, que seja uma semana cheia de ótimas realizações e quem sabe, ainda há tempo de fazer um reposicionamento na vida diante da mãe, né, deixar com ela o que é dela, pedir a bênção e seguir a vida, tomar o nosso lugar precioso e seguir a vida. Muito obrigada por quem passou por aqui e até logo, até mais. Beijo e até mais.